Recém estamos retomando. Então, beleza, gurizada? Dia 9 de setembro de 2021. Se quiserem colocando o nome ali no chat, tá beleza. Tá ok? Pessoal, nós havíamos falado na aula passada sobre isomeria plana. Hoje vamos dar uma retomada na isomeria plana e iremos trabalhar também a isomeria geométrica e a isomeria ótica, que são tipos de isomeria espacial. Vamos fazer aqui a apresentação em tela e, após fazer a apresentação em tela, iremos mostrar a vocês os slides e fazer a explicação sobre isomeria. Então, lembrando o que é isomeria. Isomeria é quando duas ou mais substâncias possuem a mesma fórmula molecular, porém, elas possuem diferentes fórmulas estruturais, tá bom? Isso é isomeria plana. Vamos ver quem é que está pedindo para entrar ali. Tem gente pedindo para entrar. Não, o pessoal está colocando o nome ali. Tá, deu um barulhinho ali, achei que o pessoal estava pedindo para entrar. Então, gurizada, só para dar uma retomada ao que nós vimos na outra semana, né? Na última aula aqui, bem rapidinho, isomeria plana. Então, nós temos alguns tipos de isomeria plana. Isomeria de cadeia, a diferença está na cadeia. Se uma cadeia é ramificada, a outra cadeia é normal. A isomeria de posição, a diferença estará na posição. Você tem aqui, por exemplo, o mesmo erro, aqui é C3H8, ó, aqui não é 6, ó, aqui é 8. Então, este álcool possui hidroxila no primeiro carbono e o nome dele é 1-propanol, e o álcool de baixo possui hidroxila no segundo carbono e o nome dele é 2-propanol. Esta é a isomeria plana de cadeia e de posição. Depois da isomeria de cadeia e de posição, nós temos a isomeria de função. Em cima nós temos um álcool, embaixo nós teremos um éter. Então, sempre lembrando que o nome da isomeria já te diz o que vai ser diferente. Se a isomeria é de função, a diferença estará na função, tá bom? Se a isomeria é de posição, como é o caso do slide anterior, a diferença estará na posição. E se a isomeria é de cadeia, a diferença estará na cadeia. Ótimo, muito bem. Aqui é de função, então, de novo, álcool e éter. E aí depois nós temos a metameria, que foi o caso da semana passada, que eu expliquei que na metameria nós sempre teremos todas as cadeias heterogêneas. No primeiro caso, nós temos um éter, só que este éter possui um oxigênio no meio ali, ó, vocês podem observar que esse oxigênio está no meio, e tem 2 carbonos para a esquerda e 2 carbonos para a direita. Esse outro éter, o que aconteceu? Vamos recapitular e reforçar essa questão aqui, meu amigo. Olha só o que aconteceu aqui. O oxigênio mudou de lugar. Esse oxigênio que estava aqui, ó, ele pulou para cá. E aí nós temos o oxigênio aqui. Então mudou a posição do oxigênio, que é um heteroátomo. Recapitulando, o que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono que está entre 2 carbonos. Ou ainda, heteroátomo é um átomo diferente de carbono que está no meio dos carbonos. Isto é metameria, meu amigo e minha amiga. Tá beleza? Ótimo. Muito bem. Depois nós temos aqui a tautomeria. Na tautomeria, não esquecendo, sempre acontecerá a transformação de um isômero em outro. Então, na tautomeria, você vai observar... Opa, o que houve que pulou os slides. Na tautomeria, você vai observar que sempre teremos essa, digamos assim, esse sinal de equilíbrio aqui, ó. Ou seja, a reação acontece da esquerda para a direita, mas também, veja essa seta de cima aqui, porém, a reação também acontecerá da direita para a esquerda. A tautomeria é uma reação, então, reversível. O primeiro exemplo é o enol, que vira aldeído, e aí eu expliquei para vocês na outra aula, né, que esta ligação dupla, ela sai deste ponto pulando para cá, é isso, aí ficou C dupla O, aqui está ela, e este hidrogênio, ele vai para cá. Então, em vez de ficar CH2, ele ficará
CH3. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Ok. Tá aí tautomeria, né? Então, enol vira aldeído e enol também poderá virar cetona, se por acaso você tiver esta dupla com 3 carbonos ou mais. A questão é essa. Na tautomeria, nós sempre teremos essa mudança de posição aí. Tá, beleza? Essa mudança de posição de dupla, mas é uma reação química, ou seja, você tem a reação nos dois sentidos. Então, essa tautomeria primeira de aldeído com enol, você poderá chamar ela de aldoenólica. E esta segunda, tautomeria da cetona com enol, ela poderá ser chamada de cetoenólica. Muito bem. Finalizamos a isomeria plana, vamos para a isomeria espacial. Na isomeria espacial, pessoal, olha só, ficou bem interessante, até porque está ao fundo aí, né? Na isomeria espacial, não basta ter mesma fórmula molecular. E não basta ter diferentes fórmulas estruturais. Na isomeria espacial, você terá diferentes fórmulas estruturais espaciais. Aqui nós vamos fazer um desenho, digamos assim, mais próximo do tridimensional, se é que isto é possível, numa, digamos assim, estrutura bidimensional, que é a tela, né? Mas nós tentaremos fazer o possível. Então, o primeiro tipo de isomeria espacial é a isomeria geométrica. Para ter isomeria geométrica, o primeiro caso é quando você tiver uma ligação dupla entre 2 carbonos. Então, tendo uma ligação dupla entre 2 carbonos, você tem isomeria geométrica. E a cada carbono da dupla, você tem que ter radicais diferentes. Então, esse hidrogênio tem que ser diferente desse carbono. Então, repetindo. Primeira condição para a isomeria geométrica: dupla ligação entre 2 carbonos. Segunda condição para a isomeria geométrica: no mesmo carbono, eles têm que ser diferentes. Então, esse é diferente desse. E esse é diferente desse. Ok? E pode ser igual, esse hidrogênio pode ser igual ao hidrogênio do outro carbono? Pode. O que tem que ter para que exista isomeria geométrica é que no mesmo carbono os radicais têm que ser diferentes. Tá bom? Então, o primeiro caso é quando tem duplo. Então, assim, ó, tu vai traçar uma reta, digamos assim, vai traçar uma reta paralela à ligação dupla, assim, aqui e aqui, e tu vai olhar assim, ó, para cima ficaram os iguais, para baixo ficaram os iguais. Quando acontece de ficarem os iguais aqui e os iguais aqui, aí eu chamo de isomeria cis. Então, o que é isomeria cis? É quando os iguais ficam para cima e os iguais ficam para baixo. E aqui é o que a gente conhece por isomeria trans, porque ó, ficou o hidrogênio e o CH3 para cima, e ficou o CH3 e o hidrogênio para baixo. Então, esta aqui é isomeria trans. O que isso tem que ver com o que o pessoal fala lá? Ah, alimento livre de gorduras trans. Tem tudo a ver. É com a estrutura, sim. É com a estrutura, sim. Tá? Então, cis é quando os iguais estão para cima e quando os iguais estão para baixo. E trans é quando os diferentes estão para cima e para baixo. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, esta é a isomeria geométrica quando a cadeia é aberta. Tá bom? Então, tem que ter a dupla e no mesmo carbono os radicais têm que ser diferentes. Se ficar os iguais para cima, cis. Se ficar os diferentes, é trans. Ok? Agora, a cadeia sendo fechada, você não precisa ligação dupla. Veja, aqui você tem um carbono, outro carbono, outro carbono, né? A única condição para a cadeia fechada é que em 2 carbonos você tenha radicais diferentes. Na cadeia fechada não precisa dupla, tá bom? Então, aqui você está vendo que os iguais estão para cima e aqui você está vendo que os diferentes estão para cima. Então, essa aqui vai ser o cis, né?
E essa aqui, que eu estou circulando agora, vai ser o trans. Tá bom? Então, cadeia fechada não é necessário, ligação dupla. Cadeia fechada, a única condição é que no mesmo carbono você tenha radicais e ramificações diferentes. É isso aí, meu amigo. Então, essa é a isomeria geométrica. Tá? Como é que está aí, gurizada? Compreenderam bem o que significa a isomeria geométrica, então? Se você olhar, você vai ver que tanto esse como esse tem a mesma fórmula molecular, né? Esse cara aqui, você vai contar os carbonos, ele vai ficar com 5 carbonos, né? E ele vai ficar com 8, 10 hidrogênios. E aqui também, então eles são isômeros. E a isomeria ótica? Bom, a isomeria ótica, o caso mais comum é quando você tem carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? O carbono assimétrico é esse cara que está em vermelhinho aqui, ó. O carbono assimétrico é aquele carbono que tem 4 ligações e estas 4 ligações são diferentes. Se você olhar, por exemplo, esse carbono, você nota que ele tem um hidrogênio para cima, ele tem um CH3 para a esquerda, ele tem uma hidroxila para baixo e ele tem um COOH para a direita. Então, este aqui tem um ligante diferente ou 4 ligantes diferentes. Ele tem 4 ligantes diferentes. Hidrogênio para cima, CH3 para a esquerda, hidroxila para baixo e carboxila para a direita. Só que se você colocar esse cara no espelho, você vai ver que ele vai ficar ao contrário, né? Então ele vai ter uma carboxila que era para a direita, que vai estar para a esquerda, um hidrogênio que aqui parece que está igual, né? Mas se você colocar no espelho ele vai mudar, uma hidroxila e um CH3 lá para a direita. Então, na verdade, a isomeria ótica, a condição para que ela exista é que você tenha este carbono, que é chamado de carbono assimétrico. Bom, vamos explicar bem isso aí. Esta substância que você vê à esquerda é diferente da substância que você vê à direita. Mas, se você colocar a substância da esquerda no espelho, você enxergará a da direita, digamos assim. Se você pudesse colocá-la no espelho, né? E se você pudesse colocar a substância da direita no espelho, você enxergaria a substância da esquerda. É que nem a mão esquerda e a mão direita, tá? Até vou tirar meu fundo aqui Tem um... Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde é que está a nossa aula? Está aqui a nossa aula. Tá, eu vou tirar esse desfoque. Vamos ver aqui. Senão vocês não vão enxergar direito a minha mão, tá? Só, por favor, não fiquem olhando aqui para bagunça, tá? Beleza? Até nem tem bagunça, tem uma janela ali, né? Então, é o seguinte. Ó, o que eu quero dizer para vocês, eu vou colocar de novo, aí vocês fiquem cuidando ali o slide e fiquem me cuidando também ali, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, tá? Que assim como essas duas substâncias que você está visualizando aí na tela, é que nem a mão, né? Você faz um teste em casa. A mão esquerda existe, ela existe, tá aqui a mão esquerda. Né? Estão vendo as minhas mãos aqui, tranquilo? Todo mundo visualizando? Então, quando você coloca a mão esquerda no espelho, você vai enxergar a mão direita lá no espelho. Na verdade, você enxerga a esquerda, mas ela inverte. E lá no espelho ela parece que é uma mão direita. Colocando a mão direita no espelho, você enxerga lá uma mão esquerda. Então é isso que eu quero dizer. A mão esquerda, ela existe. Ela é a mão esquerda, é a minha mão esquerda. Ela existe separada da mão direita. Só que se eu coloco a esquerda no espelho, eu enxergo a direita. Se eu coloco a direita no espelho, eu enxergo a esquerda. E assim com estas duas substâncias que vocês estão vendo aí. Esta substância aqui, esta substância aqui, esquerda, à esquerda, ela existe independente da substância da direita. Só que se eu coloco a esquerda no espelho, eu enxergo a direita. Se eu coloco a direita no espelho, eu enxergo a esquerda. Basicamente é isso. Estes são os isômeros óticos. Tá? Então, quando eu tenho o que é um carbono assimétrico mesmo, repetindo, para que a isomeria ótica exista, a condição mais comum é ter carbono assimétrico. O correto
para a isomeria ótica é a molécula ser assimétrica, né? Nem toda molécula que tem carbono assimétrico é assimétrica, né? Mas na maioria dos casos, sim. O importante para que haja isomeria ótica é ter molécula assimétrica. E o caso mais comum é o carbono assimétrico ou quiral, que é quando ele tem 4 ligantes diferentes. Ele tem o hidrogênio para cima, CH3 para a esquerda, hidroxila para baixo, COH para a direita. Tá? Bom, estas duas substâncias, elas são muito semelhantes em várias coisas, embora não sejam a mesma coisa, elas são diferentes substâncias, tá bom? Fique muito claro isso. Graças a este fenômeno é que nós temos, por exemplo, as reações que são catalisadas por alguns aminoácidos, né? Então, na verdade, isso é muito, muito, muito importante, porque uma coisa é o fenômeno químico. O fenômeno químico é algo que você tem lá no laboratório, digamos assim. Agora, outra coisa é um fenômeno dentro de um organismo. É uma reação química mediada por um catalisador, né? Uma enzima, um biocatalisador, uma enzima, que contém carbono assimétrico, ou uma estrutura, ou um sítio assimétrico, e que, obviamente, é propiciado porque existe o aminoácido, né? Que seria, digamos assim, o tijolo dessa construção mais complexa. Basicamente é isso. O aminoácido é um tijolo, aí você junta vários aminoácidos, você tem lá uma proteína, e aí essa proteína que é, digamos assim, obtida por vários aminoácidos, sofre mais uma reação, que a gente diz que é a especialização da proteína. A proteína, depois de especializada, ou seja, uma reação específica, ela se torna alguma coisa com uma função bem específica no nosso organismo. Eu gosto muito das enzimas, né? Mas existem outras, né? Funções especializadas derivadas das proteínas, como alguns hormônios, tá bom? Mas tudo tem a ver com essa assimetria. Essa assimetria, ela possibilita, numa enzima, algo como o segredo de uma chave, ou ainda a chave de um segredo. E aí algumas reações específicas são feitas assim. Só para vocês terem uma noção, né, as pessoas têm uma certa curiosidade, e eu acho muito saudável esta curiosidade, como funciona, por exemplo, um pesticida, como funciona um pesticida, na, digamos assim, eliminação de uma certa praga, né? Eu não gosto de pensar em praga, que na verdade, querendo ou não, quando a gente faz uma plantação, a gente está homogeneizando aquele espaço. Então, é uma questão muito lógica. Na verdade, a praga do mundo mesmo é o ser humano, né? Mas assim, nós não vamos deixar de fazer a nossa atividade, não tem, né? Mas assim, ó, só para a gente refletir um pouco assim, você tem lá uma abelha, como é que mata a abelha, né? Então tem uma série de mecanismos. Alguns mecanismos fazem com que pare lá o sistema nervoso lá, né? Daquele inseto. E isso aí tem a ver com moléculas complexas que tenham partes assimétricas. Basicamente é isso. Vamos pensar, por exemplo, na testosterona. Professor, Oi, pode falar. o trigo, aquela enzima que tem no trigo, que agora eu não lembro, que tipo, quando aplica o herbicida pro azevém, não mata o trigo, né? Essa enzima que tem no trigo que faz o trigo não ser morto pelo herbicida do azevém, mesmo que eles tenham a mesma folha, é um exemplo disso? É um exemplo disso. Na verdade, esse herbicida, ele consegue, digamos assim, abrir a porta, vamos pensar dessa forma, esse herbicida, ele consegue abrir a porta lá no azevém, mas ele não consegue abrir a porta no trigo, entendeu? Porque esta assimetria dele é só para o trigo. É bem específico, sim. Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho que eu já vou ter que fazer uma.
Perdão, pessoal. Tive que dar uma parada aqui porque a menor acordou. Nossos do ofício. Tá, mas então é isso. Do trigo, gurizada, do azevém, de qualquer... Na verdade, o princípio é o mesmo. Todo e qualquer princípio de pesticida... Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Ah, tá. Eu não sabia se eu tinha ligado o microfone. Todo e qualquer princípio de pesticida, né? Seja herbicida, seja fungicida, seja inseticida, olha, até antibiótico, gurizada, até antibiótico tem carbono assimétrico ou tem algo assimétrico. Tá? Nós vamos ver agora aqui. Que não adianta também assim, ó. Tu sabe que antigamente a gente estudava essas coisinhas aqui e a gente decorava que era isomeria ótica e não sei o que, e saía sabendo tudo, mas não saía sabendo nada. Daí o cara terminava o ensino médio e aí ele dizia assim: para que serve isso aí então? Tchê, mas tá louco, para que serve? Né? Então agora, graças faz aí uns 15, 20 anos, digamos assim, que o ensino está mudando, a gente está indo para coisa prática mesmo. Para saber, bom, estou estudando isso aqui para quê? Para bonito? Não. Estamos estudando isso aqui porque esse é o princípio. E isso aqui é uma das estruturas mais simples que tem. Nós vamos agora adiante, aqui eu selecionei alguns para vocês. Só antes eu preciso fazer uma continha aqui, tá? Esses caras, eles são chamados de enantiômeros, tá? E desses conceitos a gente não consegue fugir, os nomes são realmente cumpridos, tá? Então eu vou falar devagarinho. Eles, por que eles são enantiômeros? Também conhecidos por enantiomorfos ou ainda antípodas óticos, tá? Eu vou falar sobre esse último nome, antípodas óticos, tá? Antípodas. Vamos tirar o acento do antípodas, aí vai ficar antipodas. Podas é pés, antípodas. Pés anti, ou seja, pés contrários. Ou seja, é o pé esquerdo do pé direito. Se tu pegar o pé e colocar no espelho, o pé esquerdo, tu vai enxergar o pé direito, concorda comigo? Pegar o pé direito, vai enxergar o esquerdo. Tudo que é assimétrico vai ser trocado no espelho, vai ficar trocado no espelho. Não é isso, Tom? Cara, a gente podia ficar falando horas sobre isso aqui, isomeria. Bom, é que eu sou suspeito para falar, né? O meu mestrado e o meu doutorado. E praticamente toda a minha vida de professor eu trabalhei com química orgânica, né? A gente tinha uma divisão lá no curso que eu trabalhava antes de entrar no IFE. Eu entrei no IFE aí em 2010, né? E eu trabalhava basicamente química orgânica. Então, mas eu sempre gostei de toda a química. Mas essa foi, digamos assim, a minha, digamos assim, o meu objetivo e a parte que eu sempre mais trabalhei, né? Mas tá aí, então eles são. E outra coisa, se você pegar esse esquerdo, botar no espelho, enxerga o direito, é aquela coisa toda. Eles têm mesmas propriedades físicas, tá? Mesmas propriedades químicas, inclusive. Mas eles têm diferentes propriedades fisiológicas. O que eu quero dizer com isso? Propriedades físicas. Se esse cara aqui é solúvel em água, esse aqui também. Se esse aqui ferve a uma temperatura de, sei lá, 100, não é o caso, esse aqui também vai ferver a 100. Isso é propriedade física. Propriedade química. Esse é ácido? Sim, esse também é ácido. Esse aqui é o ácido hidroxipropanoico. É isso? E esse aqui também é o ácido hidroxipropanoico. Mas eles têm diferentes propriedades fisiológicas. Sabe o que quer dizer isso? Que dentro de um ser vivo é diferente. No laboratório é uma coisa. Tu já ouviu falar em teste in vitro? Já ouviu falar? Ou não? Ah, foi testado em laboratório e funcionou. Agora, dentro de um organismo vivo, não é um laboratório. Dentro de um organismo vivo é um universo. E aí, meu amigo, propriedade fisiológica, esses dois têm propriedades fisiológicas diferentes, sim. Então, daqui um pouco, não estou falando desse exemplo aqui, tá? Mas daqui um pouco, esse cara da esquerda aqui, ó, esta substância da esquerda, vamos imaginar, ele é um remédio. Mas esse aqui da direita é um veneno. Coisa incrível isso, né? Vocês já ouviram falar da talidomida? Alguém já ouviu falar da talidomida? Sim ou não? Nunca ninguém? Ok. A talidomida
é um medicamento, anote no caderno de vocês, talidomida, tá? Só para vocês terem uma noção do perigo que é a gente... Vou falar um termo bem aqui nosso aqui, né? O perigo que é o cara ser tosco. O cara não pode ser tosco, tá? E eu vou te dizer assim, ó, é perigoso. É perigoso dentro da medicina, dentro de qualquer, né, área do conhecimento. A talidomida, na década de 60, era utilizada para enjoo. É um medicamento que as mulheres que estavam grávidas tomavam para enjoo. Bom, hoje a talidomida ainda é utilizada no tratamento da hanseníase, mas ela pode ser utilizada no tratamento da hanseníase desde que não seja uma mulher que esteja grávida. Porque a talidomida ela causa sérios problemas na formação, né? A mulher está grávida, tem o feto, ela dá problema de formação no feto, dá encurtamento de membros, né? Então, a criança ela nasce com os braços encurtados ou as pernas encurtadas. Se demorou ainda, porque é o seguinte, na talidomida existiam 2 isômeros. Um dava problema, o outro não, né? Aí os caras usaram o que não dava problema. Sabe o que acontecia no organismo com aquele que dava problema? Se transformava no outro que dava. Então, não é assim. O cara descobriu um medicamento, funcionou, pá, vamos usar. Não é bem assim. Tem, né? Obviamente que existem situações emergenciais que muitas vezes não se pode pensar muito. Mas é muito complicado. Para te saber, por exemplo, os efeitos do medicamento, tu vai ver dali 5 anos. O laboratório experimentou, teve teste, teve isso, teve aquilo. Cara, não é assim como a gente pensa. Nada é assim como a gente imagina na ciência. Na ciência, existem métodos, existe metodologia, existe o controle, mas na ciência nada é definitivo. Né? O Albert Einstein, né? Vocês devem conhecer, não é da química, né? Eu sou da química. O Einstein é da física, mas ele dizia o seguinte: muitos experimentos não servem para provar que eu estou correto. Mas um experimento apenas serve para provar que eu estou errado. Mais ou menos assim as palavras dele, né? Estou falando um pouco com as minhas palavras. Então, o que ele queria dizer com isso? Cara, eu estou certo hoje, mas basta um outro cara chegar aqui e fazer uma coisa que prove o contrário que eu passo a estar errado. Isso não quer dizer que a ciência não tenha valor, né? Porque isso possibilita evolução. E uma prova disso são os modelos atômicos. Então, nós sempre estamos criando modelos. A gente não vê o átomo, né? A gente não vê, mas a gente imagina e, através de evidências da nossa realidade, a gente chega em alguma coisa que a gente acredita que é o conceito mais adequado e mais próximo do correto. Mas, para chegar na realidade, é muito difícil. É muito difícil a gente chegar lá. Mas a gente tem método. Então, muito complicada essa questão. Não sei se vocês lembram da talidomida, se chegaram a ver alguma coisa, mas pesquisem, talidomida, tá? Década de 60. Então, com certeza, vocês já viram alguém com esse problema de braços encurtados. Agora teve ali a questão das Paralimpíadas, né? É a chamada geração talidomida, década de 60. Então, se você fizer as contas, década de 60, 60 e poucos, hoje são pessoas que, se tiveram um problema naquela época, estão aí com 60 e poucos anos aí. Tá? Mas tem gente mais nova aí com esse problema assim, porque, obviamente, se a pessoa utilizou a talidomida para um tratamento de uma outra, digamos assim, doença, né? Uma outra patologia, que é como os médicos gostam de falar, e essa mulher estava grávida, ela provavelmente provocou uma formação no feto. Tá? Mas a isomeria ótica. Esses aqui eles são isômeros ativos, tá? A gente chama eles de isômeros ativos porque eles conseguem desviar o plano da luz polarizada, tá, ok? E aí tem uma conta, que é 2 na N. Para você calcular os isômeros ativos, você usa esse 2 elevado na N. N é um número de carbonos assimétricos. Nesse caso, você tem só um carbono assimétrico, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês nesse momento, né? Nós temos somente um carbono assimétrico. Então, 2 na N vai ficar 2 na 1. 2 na 1 é igual a 2. Ou seja, tem esse aqui e tem esse aqui. Tá?
E para calcular o número de misturas racêmicas, o que é a mistura racêmica? Você tem esse cara aqui que é isômero ativo, que desvia o plano da luz polarizado. Você vai misturar com esse outro aqui, que também é ativo e que também desvia o plano da luz polarizado. Partindo do princípio que eles são enantiômeros, o ângulo que um desvia é o mesmo ângulo que o outro desvia. Só que um vai desviar para a direita e o outro para a esquerda. Então a mistura dos dois vai ser inativa. Vamos dizer que esse aqui desvia em mais 2, né? Vamos calcular que esse cara aqui desvia em mais 2, né? Vamos dizer que esse aqui desvia em mais 2, esse aqui vai desviar em menos 2. Então, se esse aqui desvia em mais 2 e esse em menos 2, misturou os dois, pá, não vão desviar, vai ser 0. Então, a junção desse aqui com esse aqui vai dar uma mistura racêmica que é inativa. Aí você usa o 2 menos 1, tá? Então, se você tem um carbono assimétrico, que é 1, 2 elevado na 1 menos 1 é 2 na 0, e qualquer número que é 2 na 0, né, qualquer número elevado na 0 dá 1, né? Então, 2 na 0 é 1. Aqui 2 na n é 2 na 1, vai dar 2. Ou seja, você tem 2 isômeros ativos, esse mais esse, e você tem uma mistura racêmica. Tá? Beleza, o seu carbono assimétrico. Aqui eu botei um exemplo que é a glicose. Olha só, quantos carbonos assimétricos tem a glicose? Esse aqui não é um carbono assimétrico. Por quê? Porque o carbono assimétrico na cadeia aberta ele tem que ter 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes. Esse aqui não tem como ter 4, ele só tem 3. Ó. Tem um para baixo, um para a esquerda e um para a direita. Já esse aqui, ele é um carbono assimétrico. Por que ele é um carbono assimétrico? Ele tem um hidrogênio para a esquerda, ele tem uma hidroxila para a direita, ele vai ter para baixo o quê? Tudo isso aqui para baixo. Ó. Ele tem tudo isso aqui para baixo. E ele tem tudo isso aqui para cima. Então, ele é um carbono assimétrico, porque ele tem 4 ligantes diferentes. O ligante não é só o próximo carbono, tá, amiguinho? O ligante é tudo que está para baixo ou tudo que está para cima. Tá bom? Então, aqui nós temos um carbono assimétrico. Vou pegar a borracha para não ficar muito confuso, tá? Então, tu já viu que esse aí tem 4 ligantes diferentes. Ok, vamos ver esse aqui. Será que esse aqui tem 4 ligantes diferentes? Vamos marcar ele. O que ele tem para a esquerda? A hidroxila. Para a direita, ele tem o hidrogênio. Para baixo, ele tem tudo isso aqui para baixo. Olha aí, amigo. Ó. E para cima, ele tem o quê? Tudo isso aqui para cima. Então, são 4 ligantes diferentes. Ele também é assimétrico. Deixa o asterisco nele. Então, ele é assimétrico. Ele tem 4 ligantes diferentes. Vamos ver o próximo agora. O próximo é este aqui. Será que ele tem 4 ligantes diferentes? Vamos testar. Ele tem hidrogênio para a esquerda. Ele tem hidroxila para a direita. O que ele tem para baixo? Tudo que está para baixo. E o que ele tem para cima? Tudo que está para cima. Então é diferente? É diferente. Então deixa o asterisco nele, porque eu sei que ele é assimétrico. Então, por enquanto, nós temos 3 carbonos assimétricos aqui. Vamos testar o outro carbono assimétrico, esse aqui, ó. Esse carbono assimétrico aqui. Vamos lá. O que ele tem para a esquerda? Para a esquerda ele tem o hidrogênio. O que ele tem para a direita? Ele tem a hidroxila. O que ele tem para baixo? Todos esses aqui. Então, tudo isso aqui é diferente de tudo que está para cima. Muito bem. Ele é assimétrico também. Ah, isso aqui chato. Isso aí não, tranquilo, é rápido. Vamos fazer bem rapidinho. Agora, o bem de baixo, será que é assimétrico? Não. Porque ele tem hidrogênio para a esquerda e ele tem hidrogênio para baixo. Ó, tem 2 iguais. Então, esse ele não é assimétrico, não. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4. Você tem 4 carbonos, ó, 4 carbonos assimétricos. Usando aquela continha lá que nós fizemos, 2 na N, ó, 2 elevado na N é 2 elevado na 4. E 2 elevado na 4 a quanto? 16, né? É isso?
2 vezes 2, 4. 2, 4, 8. 16. É isso? Ó. 2 na 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, você vai ter 16 isômeros ativos. Então, só bota 2 na N, tu vai ter 16 ativos, tá? Se você quiser saber quantas misturas racêmicas, vai ser 8. Você pode pensar assim, que as racêmicas é sempre a metade dos ativos. Não precisa usar o 2 na N-1, não, tá? Mas tá aí. É um outro exemplo de carbono assimétrico. Na forma cíclica, você também vai ter, tá? Aqui vai ficar um pouco difícil, mas é aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse é um carbono assimétrico, ó. Esse aqui é um outro. Esse é um outro. Esse é um outro. E esse é outro. Ó, na forma cíclica também tem 4. Pô, professor, como é que tu sabe? Vou mudar a cor da tinta aqui para dar uma mão para vocês, tá? Olha só esse aqui, ó. Isso aqui é um carbono, ó. Então, ele tem um carbono para cima, ele tem uma hidroxila para baixo, ele tem toda a cadeia que vai para lá, que começa com oxigênio, e ele tem toda a cadeia para cá, que começa com carbono. E todos vão ser assim, ó. Todos vão ser ligantes diferentes. Tá? Uma outra forma cíclica aqui, ó. Esse aqui, ó, já deixei pintadinho para vocês. E esse é o tipo de estrutura que vocês estão acostumados a trabalhar lá na lida do campo. Não é isso? Tem que ter muito cuidado para trabalhar com isso aí. Porque essas substâncias, elas têm carbonos assimétricos, e os carbonos assimétricos, eles têm ação em certas enzimas. Eu não lembro quem é que tinha perguntado do trigo e do azevém. Quem é que tinha perguntado? Foi eu, Janiele. Ah, tá. Viu, Janiele? Assim, a gente não pode também desconfiar, mas também não confiar demais, tá? Como é que eu vou te explicar? Usar equipamento de proteção para lidar com agroquímicos, que aí agroquímico a gente engloba uma série de coisas, né? Inclusive, se a gente fosse... A definição de agroquímico é mais para pesticida, né? Mas agroquímico é mais coisa, né? Tem adubo, tem, né, uma série de coisas. Mas assim, ó, qualquer substância química que eu utilize, tanto na agricultura como na pecuária, eu tenho que ter cuidado. Vamos falar, por exemplo, de formicida, né, que é um inseticida onde é indicado para formiga. A maioria deles não são, como é que a gente vai explicar, seletivos. O que é não ser seletivo? Não ser seletivo significa que pega um amplo espectro. A formiga, ela é sangue frio, digamos assim, né? Mas tem animal de sangue quente que pode morrer também. E aí tu vai pensar, quem é um animal de sangue quente que eu tenho que cuidar? Eu mesmo, né? Então eu não posso simplesmente chegar lá no meio do campo, dia de vento norte, com as bermudas, chinelinho de dedo, né? Regata, e ainda sem chapéu, né? Para variar. Um sol de janeiro. Aí eu vou me atracar de flits, assim, ó. Né? Não, né? Pelo amor de Deus. Então, primeira coisa, vento, cuidar das especificações, cuidar a quantia, né? A concentração. Se lá na recomendação está escrito que é para botar 100 ml daquele produto em 1 litro de água, eu não vou botar 200 ml em 1 litro de água. Eu vou botar 200 para ficar mais forte. Para quê? Tu só vai botar fora. Primeiro que tu vai botar fora, botando dinheiro fora. Segundo, tu tá poluindo mais. Terceiro, tu tá botando a tua vida em risco, tá? Então, assim, ó, essa atividade de vocês aí, ó, vou repetir, tá? É um termo nosso aqui. Se alguém não entender, eu posso explicar na sequência. Não tem espaço para ser tosco aqui. Não pode, o cara tem que ter, olha, tem que ser racional. Se está dito que é para botar 1 para 10, vai botar 1 para 10. Pronto, não tem. Isso aqui, ó, é um exemplo de como pode ser perigoso. Isso aqui é muito parecido com aminoácido, ó. Aqui tu tem um ácido carboxílico, ó. Aqui tem um ácido carboxílico, uma função ácido, e aqui tem uma função amina, ó. E aqui tu tem uma função amida. E aqui tu tem uma função éster. Tu tá vendo como as funções orgânicas são importantes? Tudo isso aí, depois nós vamos pegar ali, ó, vamos baixar o 2,4-D, que é conhecido a vocês, né? Mas assim, ó, gurizada,
Já montei aqui, até vou apagar aqui, porque não é o foco as funções orgânicas, mas só para vocês lembrarem que tudo que a gente estudou é importante, todas as funções orgânicas. Tá? O cara diz assim, para que eu quero isso? Mas, ué, tu quer isso aí para saber, para ser um bom profissional, no mínimo. Então, assim, ó, esse carbono é assimétrico. Como é que eu sei que aquele primeiro carbono ali é assimétrico? Eu sei que aquele primeiro carbono é assimétrico, porque para cima vai ter um hidrogênio. Ó, esse carbono aqui, ó, ele vai ter que ter 4 ligações. Então, ele tem um NH2 para baixo, ele tem tudo isso aqui para a esquerda, e ele tem tudo isso aqui, ó, todo o resto ele tem para a direita. Então, o ligante é tudo que está para o outro lado. E aí, o que está faltando ali para ele? O que está faltando para ele não está faltando, ele só está escondido, né? Ele tem um hidrogênio para cima. Ele tem um hidrogênio para cima. Porque tu sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações. Fiz uma ligação meio comprida aqui, mas só para te ver que esse carbono ele é assimétrico, porque ele tem 4 ligantes diferentes. Tá? Esse nitrogênio ele também é assimétrico. Ele não é carbono, mas ele não deixa de ter uma assimetria, um outro centro assimétrico. Ele não tem 4 ligantes diferentes, porque ele não faz 4 ligações, o nitrogênio faz 3, né? Ele está na família 15. Então, ele, né? Geralmente ele faz 3 ligações, seguindo as ligações que não são coordenadas, né? E esse outro também, ó. Vamos simplificar aqui. Ele tem o hidrogênio aqui, ó. Então, ele vai ter... Então, eu vou apagar o outro aqui, tá? O que ele vai ter? Ó, ele vai ter caneta, cor da caneta. Ó, o que tem esse amiguinho? Vou botar aqui. Ele vai ter esse hidrogênio. Ele vai ter tudo isso aqui para cá, ó. Tá vendo? Aí ele vai ter tudo isso aqui para cá. E ele vai ter tudo. Então ele tem 4 ligantes que são diferentes. Então é um outro carbono assimétrico. Cara, isso aqui nós ficamos há 10 anos conversando sobre isso aqui, não tem? Então, vamos ver um outro exemplo que eu dei aqui para ti. Olha aqui, ó. Olha isso aí. Aí tu olha um troço aí assim, ai meu Deus, coisa horrível, né, professor? Tá. Então tá bom. Eu vou mostrar para ti aqui na net, espero que não fique aparecendo aquelas propagandas. Eu não gosto daquelas propagandas, mas fazer o quê, né? Vamos minimizar aqui, vamos lá. Ó, vamos colocar aqui, ó. Todo mundo visualizando, né? 2,4D. Tá? Só para a gente ver se o 2,4D tem carbono assimétrico. Né? Olha que bonito. Olha que troço, né? Olha aí. Tá? Aqui ele tá de um jeito, ó. Aqui ele tá de outro. Tá vendo? Qual que vocês gostam mais, de cima ou de baixo? Tanto faz. Não falaram nada, né? Ó, tinha que ser lá na Wikipedia. Copiar imagem. Vamos colar lá na nossa... Ó. Vamos colar aqui, ó. Ah, não deixa copiar, é? Ah, tá. Espera aí que eu vou... Eu salvo ela. E aí nós pegamos ela. Acho que conseguimos pegar, não sei. Vamos ver. Agora nós copiamos. Copiar. Então é o seguinte, ó, gurizada. Isso aqui, ó, não tem, cara. Ó. Mas tá louco? Não deixa copiar. Nossa, eu já baixei ela. Mas, meu Deus do céu. Onde é que eu tava agora? Já me perdi. Espera aí que eu vou colar aqui. Não vai dar. Mas tá louco. Tenta inserir a imagem ali em cima, senhor. Será que não dá?
Não sei. Sabe o que eu vou fazer? Print screen. Print screen, pronto. Aí. Vamos na bagualeza mesmo, né? Não sei por que os caras fazem isso. Eu vou lá e dou um print e deu. Tá. Essa imagem aí não é protegida. Então, olha aí, ó. Gurizada. E o 2,4. Onde é que tem carbono assimétrico aí? Vamos ver? Será que tem? O que vocês acham? Tem que ter, né? Pior é que esse não tem. Esse não tem, ó. Porque para ter carbono assimétrico tem que ter 4 ligantes diferentes. Ó. Esse carbono aqui vai ter 2 hidrogênios, um para cima e um para baixo. Ó. Esse não tem carbono assimétrico. Então, se eu perguntasse assim para vocês, esse cara aí, ele tem isomeria ótica? Não tem. Não tem assimetria. Tá? Vamos ver outro. Vamos ver outro aqui. Vamos achar um outro exemplo aqui para nós. Esse e-mail aqui toda hora. Aqui, 2,4D. Diz um nome aí de alguma coisa aí para nós. Um paulado aí para nós. Só para nós fechar. Gramoxone. O que vocês acham? Esse é pesado. Vamos ver se aparece a fórmula dele aqui. Só propaganda. Vou botar aqui. Bula, pode ser. Fórmula. Esse aqui também não. Esse aqui também não vai ter. Vamos ver aqui. Cipermetrina. Esse aqui é leve. Não, já sei. Fipronil. Vamos ver esse aqui. Como é que é a estrutura dele, se tem. Aqui. Olha que estrutura bonita. É bonito, né? Olha aí. Tem coisa mais bonita que isso aí. Química orgânica é um troço, cara. Tem? Ah, tá. Cara, eu quero a estrutura, não quero propaganda. Esse aqui também não vai ter. Quer ver? Também não. Vou apagar esse aqui. Vou botar esse aqui. Mas tá louco? Não deixa o cara copiar. Vamos ver. Mas aí o que vocês podem fazer? Ó, não deixa. Tá, gurizada? Até vou encerrar aqui. Eu vou, que tá acabando nosso tempo, né? Mas assim, ó, gurizada, eu vou dar para vocês aí, digamos assim, de temas, né, de atividade de casa. Achem 2 substâncias, 2 fórmulas estruturais. Ou não, uma cada um, pode ser. Uma fórmula estrutural de um agroquímico que tenha carbono assimétrico e determinem quantos carbonos assimétricos ele tem. O que vocês acham? Tranquilo? Se não tiver, daí tem que achar outro. Entendeu? Tu já viu ali que o fipronil e o 2,4-D, o gramoxone ali, por isso também que eles não são tão seletivos, né? Porque se você tem carbono assimétrico, aquilo que a Janiele perguntou, se ele é seletivo, ele tem a chave da fechadura e ele vai pegar determinado, digamos assim, planta, ou determinado inseto, ou determinado fungo, tá? Beleza? Tipo, ele vai ser venenoso para aquilo ali. Para o outro, ele não vai ser venenoso. Ok? Beleza, gurizada? Vou encerrar aqui a gravação. Um abração. Não saiu ainda. Só vou encerrar a gravação por enquanto.